Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Baby. Don't you know? 'Cause I'm... Just a soul whose intentions are good. Oh no, please don't let me be misunderstood. Oi. Oi. Ok, pra mim chega. Deu. Sejam bem-vindos a mais um Curiosity e hoje nós vamos falar sobre as antenas mais bizarras do mundo animal. Você está curioso sobre as antenas mais bizarras do mundo animal, meu Eu amigo estou Carlos? muito curioso, meu caro amigo Pirula, sobre as antenas mais bizarras. Temos que falar duas coisas primeiro, então, sobre as antenas do mundo animal. Primeiro, não é qualquer bicho que tem antena. Não é qualquer bicho que tem antena. Os animais que a gente comumente a gente associa a ter antenas são os... Insetos. Insetos, isso, mas mais do que insetos, são os artrópodes. Artrópodes. Que é o grupo que faz parte insetos, crustáceos, centopeias e aracnídeos. Ok. Só que os aracnídeos não têm antena. A galerinha que você tem nojo. Isso, aqui tem um monte de perninhas que faz assim, a antena é uma dessas coisinhas. E a segunda coisa que precisa ser dita. As antenas, a função primordial das antenas é tato, olfato, às vezes até consegue sentir calor. É sensorial, né? É sensorial. Seria um termo, né? De Exato. detectando presa, Isso, coisa do tipo. ou predador, ou comida, ou, enfim, ver se passou alguma coisa por ali, um sinal químico. Tá? Por isso que a formiguinha, quando ela tá naquela trilha lá, ela fica encostando a antena no chão, que é pra ela sentir o que passou por ali e tal. Tem algumas, a borboleta monarca, que usa a antena até como guia para migrações, para que lá tá o norte, o que ela tem que fazer, como ela tem que navegar. Então a antena serve basicamente para uma questão sensorial. Tá. E a formiga usa a antena até que cai uma folha na frente dela, né? E aí ferrou. Por quê? Ué, geralmente, você nunca fez isso? Tem uma trilhazinha bonitinha de formiga, você pega uma folha e bota no meio. Ah, sim, Ou você sim. faz uma linha, bota um galho, assim. Ela Sim, tipo, é oh verdade. meu Deus, e agora o que eu faço? É, porque você cortou o sinal. Tá encostando lá, de repente, ué, Você vê assim, 2 foi? centímetros de uma linha para outra, e ela fica, ai meu Deus, iremos morrer aqui, iremos morrer, acabou-se. A importância da antena para esses animais. Exato. Então, o primeiro bicho que eu vou falar aqui é um bicho que usa a antena para isso. Usa a antena de forma sensorial. A função que ela nasceu para ser. Isso, exatamente. Né? Tá. Quem que é? O besouro da família Fengodidae, ou Fengodidae, chame como quiser. Ok, é um sobrenome chique. Todos os besouros têm fase larval, né? Tem larva, uma lagartinha, e essa lagartinha depois se transforma no adulto e tal, né? Vira pupa e tal. O pessoal da Nota aí já tinha feito um vídeo explicando isso e tal, então aqui no canal mesmo vocês podem ver. E o que é interessante é o seguinte, no caso desse besouro, a larva cresce, na hora de virar adulto, a fêmea continua com o formato de larva. A fêmea não vira besouro. Bem, vira, Não, mas continua em seu formato de larva. Ela fica bem nojentona. No mundo animal, às vezes, a gente vê casos de fêmeas absurdamente diferentes de macho. Exato. Ela Ok. fica bem nojentona, assim, ela tem todos aqueles segmentos, parece uma lagartona. E o macho não, o macho vira besourão. Só que ele fica com uma antena gigantesca, uma antena enorme, assim, formato de folha. Tararam, tararam. Tem um até E a que... fêmea é calojenta. Não gostei de você. Muito espalhafatoso. E o mais legal é que tem um até que tem a foto lá que a gente achou, que a antena é maior que o bicho. Por que isso? Porque o macho voa e a fêmea não voa. A fêmea tem formato de larva. Ok. A fêmea come centopeias, na verdade. A fêmea come centopeias, ela come pelo de cobra, né, que o pessoal fala. E o macho não come. Depois que o macho vira adulto, provavelmente, até onde a gente sabe, ele não come nada. Dura 5 dias até morrer de inanição. Ou seja, ele saiu da fase da larva para a fase besouro. Isso. Tipo, eu tenho 5 dias Pra passar o rodo em todo pra mundo. comer a quantidade de mulher que eu conseguir. É carnaval em Salvador. Ô meu amor, quero te ver. Em nosso bloco só vai dar eu e você. Isso, pra Porque passar eu vou o rodo. morrer em 5 dias. Isso, pra passar o rodo geral. Ele é um taradão E você não que tem morre tempo de fome. E você não tem tempo de jantar, almoçar nessas coisas. Então é isso. mais Cara, ou menos. por isso que Deus é muito bizarro. Porque o pessoal fala, não, sexo é só pro casamento, não sei o que lá. Ele cria um besouro sem boca, o bicho não come, entende? Tipo, você tem 5 dias, cara, come a quantidade de mulher que você quiser, cara. Vai, sabe? Não, e pior que tem muito inseto que faz isso. Tem borboleta que faz Caraca. isso, tem aqueles bichos que eles chamam de efemérida, que faz exatamente isso daí. E aí que interessante, ele usa aquela antenona, porque a fêmea tá no chão, enterrada, procurando centopeia,
E ele está lá. E ele tá lá voando e exibindo aquelas antenonas gigantes. E ele precisa achar as fêmeas. Então a antena seria para detectar. Para detectar as fêmeas. Ah. Exatamente. Capta o feromônio. Tipo, Capta o feromônio, isso. E aí ele vai em direção. Isso é uma coisa muito interessante, porque em inglês, esse bicho é chamado de glowworm beetle. Né? Não sei se eu pronuncio direito. É glowworm beetle. Não sei. Mas glowworm seria tipo verme brilhante. Porque o que acontece? A larva e a fêmea brilham no escuro. Elas têm bioluminescência. Ah, legal, legal. Eles são parentes próximos dos vagalumes, na verdade. Ok. Então, de noite, o macho consegue achar as fêmeas por causa do brilho. Por causa do brilho, né? Exato. E de dia ele acha a fêmea por causa do cheiro. Ele consegue, porque ele não tem tempo a perder, né? Então- Tem que dar um jeito de achar ela. É uma coisa muito interessante isso daí. Eu sou um vagalume! Ah, cara, temos 5 dias. Dane-se. Eu não tô nem aí. A luzinha do laptop, né? Aquelas luzinhas que acende do modem fica piscandinha, a luzinha do modem da sua casa, ele fica piscandinho e fala, mamãe, o modem tá cheio de besouro. Eu não tenho tempo a perder. Então agora vamos para as próximas antenas, que são muito interessantes, porque elas são Sim, antenas... tô gostando. Elas são antenas que não têm mais essa função primordial sensorial que a gente estava falando. Ok, próxima antena. A craca. A craca. Cracas. Viu? Quando você não toma banho e dá aquela craca e ela começa a criar antena. Não é bem isso. Ah, A craca, muitos de vocês já devem ter visto cracas. Parece um vulcãozinho pequenininho que tá sempre grudado nas pedras, grudado às vezes no casco dos navios, tá grudado não sei o que fica lá, que tem uma tampinha. Você vê que sai um monte de palitinhos assim, que ficam balançando assim, e quando seca a água, ela volta pra dentro, ela se armazena mas novamente. dificilmente a gente vê isso em vídeo agora, assim, mas eu confesso pra você, quando eu era pequeno, eu dava mínima pra aquilo. Aquilo pra mim era aqueles vulcãozinhos lá, meio de pedra, assim, ali na pedra. Eu não sabia que existia uma vida ali dentro, e uma vida que, sei lá, ela se mexe, ela tem um negocinho lá que pega plânctons e filtra água e alimentos. A coisa começa a ficar mais louca ainda quando você começa a entender que bicho que é aquele. O Darwin chegou a estudar esse bicho. A craca, na verdade, é um crustáceo. Ele é um Na verdade, crustáceo. essencialmente, ela é um camarãozinho. Ela é da família do camarão. Família não, vai, mas do grupão. Tem o mesmo sobrenome, mas nunca se viram. Isso, exato. Sabe? Bem Deve isso. ser distante, né? Se você for olhar o corte da craca no meio, vou colocar a imagem aqui também, o corte dela no meio, você vê direitinho onde é que tá a boca. Eu não entendi nada quando vi essa primeira vez, então vamos ser cuidadosos. O camarão, na verdade, fica de ponta cabeça. Imagina um camarão. Ele fica de ponta cabeça, como se ele estivesse na rede. Imagina um camarão na rede com as perninhas pra cima. E o vulcãozinho faz parte dele. Isso é o mais A louco. casca, tipo uma lagosta, a casca da lagosta. Então, ele desenvolveu uma casca que é esse vulcãozinho, mas faz parte do corpo dele. É a carapaça da parte de Exatamente. trás aqui. Então imagina um camarãozinho enroladinho, né? Tá de parte de baixo, de um lado tem a boca e do outro lado tem o outro lado. Tem o outro buraco que sim. sai do outro lado. E no meio, aquelas coisinhas que ele põe pra fora pra ficar filtrando são as pernas. São os pezinhos. São os pezinhos do camarão, né? Então, tipo, fica lá e... O que ele faz? Ele pega, puxa e depois leva pra boca do bichinho lá dentro. Então você fica pensando, aquela parte de baixo... E da cabeça dele sai a crosta que vai se transformando, né, Naquele vulcãozinho. no vulcãozinho. Então, na verdade, tudo aquilo é a cabeça do camarão, a carapaça da cabeça do camarão. Digamos assim, né? Ele cria um tanque de guerra, ok? Isso. Imagina um tanque de guerra e o soldado tá com a cabeça colada dentro do tanque. Exatamente como aquilo lá é parte da cabeça do bicho, cadê as antenas do bicho? Onde A estão antena as deveria estar antenas? do lado de fora, né? Porque é da família, né? Lagosta tem antena, camarão tem deveria estar do lado de anteninha. fora, né? Onde estão as antenas desse bicho? Onde estão as antenas? Aquele troço é a antena do bicho. Tadam! E isso é a coisa mais interessante. E se você for olhar, você tem a pontinha final das antenas. Nesse desenho você vê duas rabinhas aqui embaixo. Que são as antenas. que grudam no negócio. Ela tem um monte de glândulas, que eles chamam de glândulas de cemento. Que são as glândulas que produzem a substância A super bonder. A super bonder que gruda o negócio na pedra. Ou seja, a antena perdeu o seu papel sensorial e ela se transformou numa sucção. Assim. Basicamente, não é nenhuma sucção. É um ganchinho e um produtor de cola. É o bicho enclausurado dentro da carapaça da própria cabeça, preso por uma antena. Cara, a vida dele deve ser muito, muito bizarra, assim, muito chata, entediante, sabe? Você fica eternamente grudado numa pedra fazendo... Eternamente assim. Quando ele é jovem, ele tem a capacidade de se locomover. Quando ele fica adulto, ele perde a capacidade de se locomover e fica lá o tempo inteiro com uma vida sem graça, sem nenhum tipo de animação. Cara. Então, a paralelo seria mais ou menos quando a gente casa. Então, Você... antes de casar, você tem a vida livre,
E depois você tem a vida sem graça lá, paradona. Você, minha senhora de casa, que está assistindo agora, olhando pro lado, seu marido que não sai do sofá há mais de uma semana. Sem tirar o pijama há 5 dias, né, minha senhora? É isso aí. Já sabe do que chamar. Ô, louco, brincadeira. Chama de craca, minha Chama senhora. de craca. E tem algumas que tem um pedúnculo. Um Que pedúnculo. elas não grudam exatamente. Elas têm um pedúnculo de carne que o pessoal até come. Eles têm um pedúnculo de carne, essas não tem no Brasil. Ah. Que é super compridona, assim. O pessoal até cria pra comer. E esse pedúnculo também é uma antena. É uma secreção gigante que forma da antena e é de carne, assim, mas é um Mas antenão esse gordo. pedúnculo, ele gruda também na pedra? Sim, sim, ele gruda na pedra, só que ao invés de grudar e já tá a carapaça logo de cara, ele gruda, fica compridão e aí a craca fica aqui em cima. Ok. E aí é a antena dela, né? É a antena. Ah, tá. Ufa. Próxima antena. Esse também é um bicho que dificilmente vai ter tradução. Ela chama, na verdade, em inglês, né, Slipper Lobster, que a gente poderia traduzir de maneira bem porca como lagosta chinelo. Ah, chinelo. É, lagosta Falou chinelo. sleep, eu achei que era dorminhoca. Não de dormir, não, é de slipper. Ah, ok. Tipo flip-flop. Entendeu? Lagosta chinelo. Por quê? Porque ela tem um formato meio chinelão. E vendo ela de cima, você não enxerga aquele monte de perninhas e coisas e tal, não sei o quê. É, porque ela tem uma carapaça que meio que Que é meio cobre redondona, tudo, né? assim. E ela é meio gorducha, assim, ela é meio redondona, ela parece meio com um chinelão. E o pessoal lá na Ásia come pra caramba, tal, não sei, diz que é uma delícia, enfim, tem essas coisas assim. E o que é interessante? Os crustáceos têm 2 pares de antenas, né? Um par de antenas dela continua tendo a função sensorial, fica Ok. lá batendo o pé. O outro virou um bolachão gigante que ajuda a cobrir a parte da cabeça. Ah, então essas duas bochechas dela, Isso. digamos assim, na verdade são antenas. São antenas, Oh. que não tem mais função sensorial nenhuma. Na verdade, elas têm até articulação. Se você olha por baixo, você vê que elas têm uma articulaçãozinha assim, que faz como se fossem luva de forno. Ou seja- Sabe aquelas luvas para pegar coisa no forno? Sim. Fica assim. Tá aí um outro animal que acabou evolutivamente perdendo a função da antena sensorial, criando uma outra função para aquele membro. E qual é a função, pergunto para você, senhor Carlos? Tirar o bolo do fogão? Tá vendo? Uma boa ideia. Apesar de todas terem aquela cara de bolacha, varia de espécie para espécie. Mas acharam para proteção, né? Porque protege a cabeça de alguma forma. Ataque, porque os machos, às vezes, eles se agridem por território, por fêmeas. Ah, eles ficam... E aí eles batem aquele negócio para tentar virar o outro macho, ou para tentar... Tartaruga, assim, que vira o outro. Serve como uma maneira de se defender. Também já viram algumas espécies usando para escavar. Ah, Talvez para atrás de alguma presa. Sim. Sabe, por exemplo, eu vi ali que uma minhoquinha se enterrou. Vai lá e faz assim para tentar pegar. faz sentido. Então vamos agora, já que a gente está falando de 2 crustáceos, né? Sim. Falou da craca, falamos da lagosta. Vamos falar de uma coisa, um bicho agora que não é bem um bicho. É uma etapa do desenvolvimento dos crustáceos. Que é a larva náuplio. O crustáceo, assim como os insetos, né? Como quase todos os insetos, nem todos, ele não sai do ovinho e vira um adulto. Um microadulto que vai ficando grande. Ele passa por fases larvais. Ok. E você tem vários nomes, e cada estágio tem um nome. Na verdade, antigamente, quando eles achavam essas larvas, eles davam um nome de espécie diferente para cada um. Inclusive, Nauplius era o nome do gênero que alguém deu para aquele bicho há muito tempo atrás, até que alguém resolveu, ao invés de matar por um álcool e catalogar, colocar na água e ver o que acontece. E aí fala, olha, o Nauplius virou lagosta. Mas o Náuplius nome virou camarão. continuou Náuplius. E aí virou o nome da larva. Virou o nome da larva, ok. E o que eu achei interessante é que a larva Nauplius, ela nada, só que a nadadeira dela é a antena. Ah! Ela não nada com perninhas, Ou seja, na fase larval, ela usa as antenas como nadadeiras. como nadadeira. Então Pra se aquilo locomover. não é perninha... Não é antena. perninha. É a anteninha dela. Muito coisa. Ah, E legal, aí, vários bichos têm. Eu achei exemplos de artêmia, achei exemplo de camarão, de lagosta. Que usam a antena como nadadeira na fase larval. Exato. E tem a craca. Também tem a larva náuplio. Então, olha que interessante. A antena da craca, quando ela é jovem, serve para ela se locomover. E quando ela é adulta, impede ela de se locomover. E continua sendo igual ao casamento, de alguma forma. Né? Continua sendo a mesma lógica, né? Quinta antena. Eu dei 3 exemplos de antenas que mudaram de função. Ok. Então, agora, para o quinto, eu separei um bicho que não tem antena. Um bicho que não tem antena. Logo, ele não está nessa lista. E, Próximo tchau, bicho. acabou. Muito obrigado. Então, nos vemos daqui a 15 São no próximo- antenas mais bizarras. Você trouxe um bicho que não tem antena. Nos vemos no próximo Curiosity. Obrigado, tchau. Obrigado. Não. É um aracnídeo. Mas você disse que aranhas não possuem antenas. Não possui antenas. Mas a primeiro par de patas adquiriu uma função sensorial e eles parecem com antenas, que é o amblipígio.
Amblypígio. Esse não tem né? nome Que mau popular. Né? gosto da família, né, pra batizar ele assim. O que é um amblipígio, para explicar para que é? vocês? Bota a foto do bicho aí. Já tá Olha que aqui, coisa ó. asquerosa, terrível. Uma vez eu vi um campeonato de que ganhava $1 milhão quem comesse um bicho desse vivo. Uau! E a mulher que mais precisava de dinheiro lá, que era uma dondoquinha e tal, não sei o que, ela Caraca, cara. comeu inteiro, vivo. Mas quanto que era o prêmio? Acho que $1 milhão, uma coisa assim. Cara, aí, poxa. Tem tanta gente Entendi. aqui na internet que come essas coisas sem ganhar nada. Mas isso daí, tem tanto vídeo de desafio ganhar aí. Ibope. Pra ganhar Ibope. Oh, mano, cara, comendo cactos, bota fogo no cactus e começa a comer. Com espinho. Ganha 10 mil views. Legal, tá vendo? Trouxa. Enfim, aí o que acontece? Você tem vários grupos de aracnídeos, né? Tem uma cerca de 8 grupos. Sim. Um são os escorpiões, que todo mundo conhece. Outros são os ácaros, que muita gente não gosta. As aranhas também, né? Que todo mundo lembra. E tem esse daí, que o pessoal chama em inglês de escorpião sem rabo chicote. É um bicho muito louco esse. Eu Que já é um vi... grupo separado, né? Ele parece um escorpião sem rabo, né? E ele tem essa perninha no formato de chicote. Eu já vi postagens desse bicho na internet, mostrando quanto ele é bizarro. Tipo isso, é um escorpião, assim, rabo, é aranha, não é aranha, sabe? E o bicho, ele é monstruoso, sabe? Ele é desse tamanho, assim, né? Na verdade, mais ou menos. E ele tem as pincinhas, né? Que nem o escorpião tem, né? Só que a primeiro par de patas dele fica lá, sentindo o ambiente, tateando o ambiente, como se fosse um chicotinho. Ou seja, eram patas que foram adquirindo uma função de antena. Sensorial. Continua sendo patas. Continua sendo patas. Só que não serve pra andar. Ok. Ele não anda com aquilo lá. Ele só sente o ambiente, ele fica só tateando. E aí virou uma antena. O aracnídeo não tem antena, mas esses bichos desenvolveram uma antena deles mesmos. Será que ele tem visão? Ou a visão dele Deve ser uma depende... porcaria. Deve ser uma porcaria, né? Porcaria. É brincar de cabra cega, sabe? Deve ser muito ruim. Eu acho, se não me engano, posso estar falando besteira, que esse grupo, ele é originalmente cavernícola. Ele originalmente vive em lugares muito Eu escuros, ouvi dentro falar de caverna, disso. É possível, é em que possível. os olhos são meio inúteis. E aí o primeiro par de patas desenvolveu essa função tátil justamente porque achar... Né? é melhor você perder a pontinha da pata para um perigo do que perder a cabeça. Então, deixa ele chegar primeiro lá. Faz sentido. Né? Você balança a mãozinha lá. Ai, doeu. Pronto, pelo menos eu vou para trás e vou embora. Meu caro amigo Pirula, nós já falamos de antena. De antena. Nós já falamos de... Dedos. Dedos. Dos peixes bizarros. Os peixes bizarros. Quais seriam os próximos capítulos? Ou você, telespectador, coloque aqui embaixo também que se você gostaria de alguma característica de animal pra gente também falar sobre. Sei lá, deixa um espaço aberto aí pra... Facilitem a vida da gente também, sei lá... pode ser planta também, mas enfim... a planta é mais... dá pra falar, depende de como for pra falar. Animais são mais legais. Camuflagem, eu tô louco pra fazer de camuflagem. A gente vai fazer ainda. Camuflagem vai ser legal. Pô, você me falou daquela formiga... Não dá spoiler. Não dá spoiler. Corta.